Louvado seja o Senhor pela sua graça, sua bondade, sua misericórdia, que nos concede a oportunidade de estarmos reunidos e a oportunidade de estarmos diante da sua santa e bendita palavra. Nós estamos iniciando hoje o estudo do livro de Atos e contamos exclusivamente, inteiramente com a graça do nosso Senhor Jesus, para que por meio do Espírito, ele conceda sabedoria, conceda revelação, entendimento, e que a palavra de Deus, como ela é de fato, viva e eficaz, opere em cada um de nós, e que a fé que está em nós receba a palavra, e esta palavra, então, opere. Nós, antes de fazermos a leitura, a pretensão para hoje é de nós olharmos os versículos de 1 a 5 do capítulo 1, os versículos de 1 a 5 do capítulo 1. Mas antes de entrarmos nesses versículos, é importante nós fazermos uma introdução, uma breve introdução a respeito do livro de Atos, né? O livro de Atos, ele tem como autor, e a tradição da igreja, os eruditos são há um consenso de que o autor de Atos é Lucas, o mesmo autor do Evangelho, e isso faz com que tanto o Evangelho quanto Atos formem, na verdade, uma única obra. É dessa maneira, né, que os irmãos, os estudiosos, a tradição da igreja desde o século II tem recebido e entendido o Evangelho de Lucas e Atos como sendo uma única obra, até porque o primeiro versículo deste capítulo 1 de Atos faz menção a respeito disso, né? Quando o autor de Atos escreve, se os irmãos olharem para Atos, capítulo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, aqui, Lucas está dizendo que ele escreveu um primeiro livro e que agora ele está, neste livro, dando continuidade à sua obra iniciada no primeiro livro. Se os irmãos olharem rapidamente Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, nós vamos ter essa identificação ainda mais exposta, né? Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, é dito o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, quando nós fazemos a leitura de Lucas, conjugado com a leitura aqui inicial do primeiro versículo de Atos, nós identificamos, então, a existência desta obra única, composta do Evangelho de Lucas e de Atos. E Teófilo é a pessoa a quem é endereçada tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. O que nós temos aqui, então, e o que se permite concluir, é que Teófilo era alguém, muito provavelmente, porque a Bíblia não faz mais menção e não há mais evidências a respeito dele, mas pelo tratamento que Lucas dá a ele do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, chamando ele de excelentíssimo, né? Uma maneira formal de se referir a alguém com autoridade ou alguém que gozava de uma posição
de reconhecimento na sociedade. Possivelmente era alguém da nata romana, e Lucas está aqui dando a ele subsídio para que ele tenha a sua fé fortalecida, porque Lucas, quando escreve ali no Evangelho, no versículo 4, ele diz o seguinte: por que ele estava escrevendo tanto o Evangelho? E por conta disso, nós sabemos que Atos foi escrito para que ele também tivesse esse fortalecimento na sua fé. Lendo o que Lucas escreveu, ali no Evangelho é dito: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Teófilo, que é o destinatário, né, o primeiro destinatário, tanto de Lucas, dessa obra conjunta, Lucas e Atos, o texto, o material escrito foi feito por Lucas para que aquilo que Teófilo já estava sendo instruído pudesse agora ter um material escrito. Irmãos, isso mexe demais conosco, porque nós vemos a dedicação de um servo de Deus, ou a dedicação que um servo de Deus deve ter na instrução daquele que está recebendo o ensinamento da palavra. Como nós somos encorajados a ver que um homem se empreendeu em escrever 2 volumosos livros profundos, exaustivos, que exigiu uma busca detalhada, exigiu ouvir testemunhas oculares, exigiu consultar material já escrito. Alguém que estava fazendo isso para dar plena certeza àquele que estava sendo instruído por ele a respeito das coisas que ele já tinha conhecimento. Como nós somos, nesses dias, levados a pensar a maneira que nós temos nos dedicado em cuidar e instruir aqueles que têm recebido de nós ensinamento, pastoreio, que têm recebido de nós uma dedicação. Se Lucas se lançou a uma obra tão árdua de escrever para alimentar a fé de alguém, nós devemos ter esse zelo e cuidado. Lembrando as palavras finais do Evangelho de João: Pedro, tu me amas, apacenta, pastoreia. Com cuidado, com o zelo, irmãos, que exige de nós grande empenho, né? Então, este livro, né, de Atos, que deve ser visto e entendido dentro do contexto conjunto de Lucas, né, do Evangelho de Lucas, ele se presta, então, agora a dar continuidade a respeito daquilo que Jesus Cristo estava fazendo e ensinando. Vou pedir novamente aos irmãos que nós leiamos o versículo 1 de Atos, em que Lucas diz: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, neste propósito, ainda da introdução, nós vemos que este livro de Atos foi escrito depois do Evangelho de Lucas, e uma data aproximada da escrita é o ano 62, 63. Há uma certa divergência na data que foi escrito o livro de Atos, que para nós não tem relevância, mas como nós estamos fazendo a introdução do livro, é importante nós sabermos que este livro ele está entre o ano 62 depois de Cristo e basicamente no máximo 70 depois de Cristo, né? Alguns chegam a extrapolar isso, mas são muito poucos e são rechaçados assim pela maioria dos estudiosos, historiadores. Mas o período tido como quase certo da escrita do livro de Atos é o ano 62 a 65 depois de Cristo, né? Então, nós estaríamos lidando com um livro em torno de 30 anos a partir da morte do Senhor, da sua ressurreição, né? Considerando
Dessa maneira, nós temos, então, o autor de Atos, Lucas, a época, 62 a 65, mais ou menos, o seu primeiro destinatário, Teófilo, e aqui é importante nós entendermos que, evidentemente, o Espírito Santo, conduzindo Lucas, né, fez com que o livro de Atos tivesse uma relevância tamanha, porque o trabalho de Lucas em descrever historicamente os fatos, a maneira que, depois da ascensão do Senhor, o Espírito Santo foi derramado e a obra do Espírito Santo começou efetivamente em Jerusalém, e de Jerusalém o evangelho foi tomando proporções a como o Senhor havia determinado aos seus apóstolos, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. O evangelho sai de Jerusalém, extrapola as fronteiras de Jerusalém, vai tomando a Judéia, vai caminhando a Samaria e entra na Ásia Menor, alcança até mesmo a Grécia, a Macedônia e termina com Paulo em Roma, Europa. Nós terminamos o livro de Atos, capítulo 28, com Paulo em Roma. Então, o livro de Atos, ele abrange um período da história de 30 anos aproximadamente. Quando nós lemos Atos, nós devemos estar cientes de que há uma cobertura de 30 anos da história da igreja, os 30 primeiros anos. Evidentemente, irmãos, que o livro se prende pela direção do Espírito Santo aos fatos mais relevantes e que podem ser para nós como instrução, como ensino, como correção, para nós vermos a maneira que Deus lidou na história e produziu o avanço do Evangelho, a disseminação do Evangelho, a propagação do Evangelho, a partir do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, Atos capítulo 2. Nós estaremos, então, quando lermos Atos, cientes de que nós estamos caminhando com Lucas, que efetivamente foi testemunha dos fatos vividos a partir de Atos 16. Então, há uma divisão no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 15, em que o relato destes capítulos, eles não são presenciados por Lucas. Lucas só vai fazer menção de presenciar os atos a partir de Atos 16, quando ele começa a utilizar a referência de nós. Nós fomos, nós fizemos, nos foi dito isso, nos foi dado isso. Até o capítulo 15, as informações colhidas vieram do testemunho oral, dos textos escritos, e evidentemente, irmãos, quando nós falamos a respeito disso, o próprio Lucas diz, né, que ele empreendeu uma acurada, uma detalhada, uma exaustiva busca para escrever tanto Lucas como Atos, tudo isso sempre, sempre debaixo do controle, da direção, da inspiração do bendito Espírito Santo. Nós estamos diante de um livro sagrado, um livro sacro, inspirado, um cânon sagrado, que é o livro de Atos, assim como é o Evangelho de Lucas. Mas aqui Lucas faz questão de dizer, olha, eu trabalhei muito, me empenhei muito, fui dirigente, ouvi pessoas, fiz pesquisa, busquei material e vivi. Lucas, como é dito, há 3 referências de Lucas, Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11 e Filemão, versículo 24. Lembrando que Filemão não tem capítulo, só os versículos ali, né? Lucas era um médico, Colossenses 4,14, Paulo fala a respeito dele. Saúdas-vos Lucas, o médico amado. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz, somente Lucas está comigo. E em Filemão 24 é dito,
Meus cooperadores, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Então, nós sabemos que Lucas viveu muito próximo, foi o cooperador de Paulo, esteve na orientação de Paulo, cooperou com Paulo, viveu uma maneira intensa os primeiros anos da igreja, e, portanto, foi um homem que o Espírito Santo escolheu para que nos desse a bênção do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, né? Então, nós temos esse pano de fundo, e o propósito é sempre muito importante, irmãos. Nós, quando lemos um livro da Bíblia, entendemos o propósito, ou procurarmos compreender com maior amplitude possível a razão do livro, a razão da carta, da epístola, do evangelho. E o livro de Atos, ele tem um propósito nítido. Se quando, e aqui eu peço que os irmãos lembrem, né, que Lucas começou dizendo, estou relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E aí nós temos o versículo 3, 4, 5, e quando ele chega no versículo 6, gostaria de pedir aos irmãos que fizessem a leitura, que acompanhassem comigo a leitura, né, para nós entendermos o propósito do livro de Atos, né? O versículo 6 de Atos 1 diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua autoridade. Versículo 8, irmãos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, se o Evangelho de Lucas se propôs a relatar as coisas que Jesus fazia e ensinava, Atos se propõe a relatar aquilo que o Espírito Santo realizou através dos apóstolos e discípulos, fazendo com que o Evangelho se difundisse e a igreja fosse levada além de Jerusalém, até os confins da terra, para que ela pudesse ser edificada ao longo desses 2000 anos, trazendo a vontade de Deus e assim estabelecendo o reino de Deus. O livro de Atos, então, não somente é um relato histórico, não somente relata os primeiros anos ou décadas, as primeiras 3 décadas do viver cristão, das primeiras igrejas, mas efetivamente o livro de Atos é o relato do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto, sendo vivido, direcionado pelo Espírito Santo, através de homens regenerados e habitados pelo Espírito Santo. Então, Lucas, o Evangelho demonstrando o ministério terreno de Jesus. Atos, demonstrando o ministério celestial de Jesus. O Cristo ressurreto. O Messias encarnado, que foi morto, que foi assunto, que ascendeu, foi entronizado, derramou a promessa, o Espírito prometido, e que agora, por meio do seu Espírito, realiza na terra a edificação do corpo de Cristo, o seu próprio corpo, e o estabelecimento do reino. Lucas, o ministério terreno de Jesus. Atos, o ministério celestial de Jesus por meio do Espírito Santo, através da sua igreja.
Então, esses dois livros, eles contemplam unicamente Jesus Cristo. Em ministérios distintos. Um ministério terreno, o outro ministério celestial. Mas é importante nós identificarmos isso. Quando nós estivermos lendo, né? E isso até gerou uma certa, até hoje, né? Ao longo da história da igreja, qual o nome deste livro, já que o livro não é intitulado originalmente? Então, a ideia de Atos, e aí a ideia Atos dos Apóstolos, trazia entendimento de que o foco seria, então, a ação dos apóstolos. E quem contestava isso dizia, não, mas o principal aqui não são os apóstolos, mas são, ou é o Espírito Santo agindo por meio dos apóstolos. Então, atos do Espírito Santo. E isso permanece ou permaneceu ao longo da história da igreja. Não tem relevância para nós, porque nós sabemos que por trás de tudo o que o homem faz, né, ou o que a igreja faz, a Cristo cabeça, ao seu Senhor, aquele que realiza todas as coisas, por quem todas as coisas foram criadas. Então, nós vamos ver alguns dizendo Atos dos Apóstolos, outros dizendo Atos do Espírito Santo, alguns que querem juntar isto, né? Atos de Jesus Cristo pelo Espírito Santo através dos apóstolos, né? Ou Atos de Jerusalém até os confins da terra. Tudo isso para mostrar, irmãos, que nós somos membros do corpo de Cristo e que nós estamos vivendo aquilo que foi começado com tanto labor, com tanto zelo, a preço de sangue, a preço de sacrifício. Vamos ver o que nossos irmãos sofreram, os nossos primeiros irmãos, vamos ver o que eles viveram no primeiro século e vamos poder entender que a ação do Espírito Santo para completar a obra de edificação do corpo de Cristo, estabelecer o reino dos céus, e Cristo poder entregar ao Pai o reino deste mundo já subjugado, isso é algo extremamente poderoso em nossas vidas. É algo extremamente norteador em nossas vidas. Eu espero que o Espírito Santo me alinhe, que o Espírito Santo me conduza, que clareie a minha visão, e que o reino e a igreja estejam cada vez mais sendo vividos com toda a intensidade que a vida de Cristo nos dá para nós vivermos a vontade do reino, edificando a igreja e dessa maneira, né, estarmos sendo conformados à imagem de Cristo. Então, nós vamos agora olhar para esses 5 versículos, né? O primeiro versículo praticamente nós já mencionamos mais detalhadamente, mas vou fazer a leitura desses 5 primeiros versículos para que nós tenhamos o texto sagrado muito vivo para nós, né? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, nesse contexto, irmãos, nós temos o relato inicial maravilhoso a respeito da Trindade. São 5 versículos que mencionam Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Esses 5 versículos fazem a distinção
total, absoluta, sobrenatural do Evangelho contra qualquer pretensão de religião humana. Aqui nós temos um texto distintivo, um texto sobrenatural, um texto metafísico que fala e mostra a respeito da morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho segundo Lucas fala a respeito das obras e do ensino de Jesus. É isso que é dito no versículo 1. Lucas diz, olha, quando eu escrevi o primeiro livro, eu relatei, eu tinha como foco Jesus Cristo. O Evangelho, nós bem sabemos, se refere exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo. E a sua obra, a sua encarnação, o Verbo encarnado, a maneira que Jesus vem realizando os seus ensinamentos para os homens, a sua redenção, a remissão dos pecados na cruz, a sua ascensão, a sua entronização, a glorificação. Teófilo, entenda que as coisas que eu escrevi primeiramente no meu evangelho dizem respeito àquilo que Jesus começou a fazer. Essa palavra é interessante. Por que Lucas usa, se referindo a Jesus, que ele começou a fazer, a ensinar, e ele não usa no passado, se tivesse lidando com algo já terminado? Aquilo que Jesus fez e ensinou. Mas ele diz o seguinte, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, fazendo explícita referência que o livro de Atos revela o ministério celestial, porque aquilo que começou no Evangelho de Lucas permanece agora pelo Espírito Santo. As obras e o ensinamento de Jesus ressurreto através dos seus apóstolos. Por isso que Lucas usa começou. O Evangelho não termina o ministério de Jesus, que entra em Atos, ressurreto, e o Espírito Santo derramado realiza, então, a obra de Jesus no seu ministério celestial. E aí o versículo 2, né, diz que Jesus, antes de ser assunto, de ser elevado às alturas, né, no versículo 2, deu mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos. E se nós olharmos o texto de Lucas, o capítulo 24, né, nós vamos muitas vezes voltar ao Evangelho de Lucas pelo fato de ser uma obra só. Então, Lucas 24, o último capítulo de Lucas, ele mostra esse momento em que Jesus está para ser assunto, ascendido, elevado às alturas, e Lucas, então, diz quais foram as ordens que Jesus deu. Lucas 24, 44 a 49. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, e no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando nós vemos Lucas falando aqui em Atos para Teófilo que Jesus dera aos apóstolos mandamentos, ele está fazendo uma referência à pessoa de Jesus ressurreto, que pelo Espírito de Jesus, que é o próprio Espírito Santo,
está então orientando os seus apóstolos a esperarem em Jerusalém, que eles seriam agora revestidos de poder para a comissão que eles receberam. Comissão essa que os irmãos se lembram, está ali relatada no Evangelho de João, no capítulo final do Evangelho de João, quando Jesus aparece já ressurreto no domingo, e ele então, diante dos seus apóstolos, diz que eles deveriam então agora pregar o Evangelho, que eles receberiam o Espírito Santo naquele momento e sopra o Espírito Santo neles. Então, naquele momento, eles recebem o Espírito interiormente, têm a experiência, que é a experiência que nós, os convertidos, têm de habitação do Espírito Santo, mas para a realização da obra de testemunho, de serem, de receberem poder para pregar o Evangelho de Jerusalém até os confins, esse ministério, essa função específica em particular, eles seriam revestidos de poder do alto, que foi o que aconteceu em Pentecostes. Mas aqui Lucas está, então, fazendo esse relato e mostrando a divindade de Jesus, que ele, pelo Espírito Santo, e lembrando que o Messias, a todo tempo no Antigo Testamento, era alguém visto como cheio do Espírito Santo. As menções dadas ao Messias são sempre de que ele seria esse que o Espírito Santo guiaria, o Espírito Santo conduziria, que o Espírito Santo realizaria a obra do Pai por meio dele. Então, nós temos Lucas dizendo isso, Teófilo. Esse Jesus que morreu, ele ressuscitou, pelo Espírito Santo deu ordem aos seus apóstolos, e depois foi ascendido. O versículo 3 diz assim: a esses também, se referindo aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes as coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, nós não podemos deixar de observar a maneira que Deus está edificando a sua igreja. O ensinamento que a igreja tem, vive, recebe, é o ensinamento dado pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, por determinação do nosso Senhor. Então, há uma ênfase nesses primeiros 5 versículos de dizer que os apóstolos, eles foram escolhidos e receberam ordens do Espírito Santo por meio de Jesus, para que tudo que foi realizado, para que tudo que está ao longo das primeiras décadas, enquanto os apóstolos estavam fundamentando, lançando fundamento, tudo isso, toda doutrina, todo ensino, se deu da parte do Pai, do nosso Senhor. Pelo Filho, através do Espírito Santo, habitando nos apóstolos. Irmãos, isso é muito importante, porque nós sabemos que a igreja era edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E se nós não olharmos para esses homens com distinção e singularidade, eles foram únicos. Apóstolos no sentido de receber comissão, receber delegação da parte de Jesus, autoridade para definir doutrina, estabelecer doutrina, ensinamento, para poder escrever o texto sagrado, o cânon sagrado. Somente estes 11, depois Matias é eleito, nós vamos ler isso na sequência do capítulo 1, e nós temos Paulo sendo trazido para compor estes apóstolos que receberam essa comissão, de serem autoridade representativa no sentido de terem a palavra de Deus, de escreverem a palavra de Deus, de ter autoridade para lançar os fundamentos, lidar com as hostes malignas, com Satanás, expulsar demônios, realizar curas, testificar que eles foram escolhidos
pelo Senhor, por isso eles faziam esses sinais, e Pedro e Paulo são enfaticamente mencionados no livro de Atos, nesse sentido também de mostrar que eles tinham essa autoridade e que o Espírito Santo estava usando estes homens para lançar os fundamentos, para levar o evangelho além de Jerusalém, diga-se, quando além de Jerusalém, além dos judeus, né? Porque o evangelho extrapola a Palestina, ele vai para a Grécia, ele vai para a Macedônia, ele vai para a Ásia Menor, ele vai para a Europa. Então, o evangelho deixa de ser algo restrito aos judeus, como era o pensamento inicial. Diga-se a dificuldade de Pedro, em Atos capítulo 10, em ir à casa de Cornélio, um gentil, para pregar o evangelho, quando Deus aparece ali no lençol e fala que aquilo que Deus escolheu não considere imundo, né? Então, nós temos o evangelho, nós temos o livro de Atos também com esse propósito, irmãos, de mostrar que a igreja, ela não faz acepção de pessoas, a igreja não é a igreja dos judeus, a igreja no livro de Atos, ela abarca, ela abraça, ela acolhe indistintamente os gentios, os samaritanos, nós vamos ver isso detalhadamente, mas é importante nós termos isso também como propósito do livro de Atos, mostrar que a salvação de Deus não está somente para o judeu, para o povo judeu, a salvação de Deus é para toda a carne para a qual o Espírito Santo foi derramado, né? Toda a carne. O Espírito Santo seria derramado para toda a carne. Os gentios seriam alcançados pelo Evangelho. Então, como propósito também, nós temos o ministério celestial do nosso Senhor Jesus Cristo, levando as boas novas da salvação a todos os homens indistintamente. Aleluia! Porque este evangelho saiu de Jerusalém, saiu da Judéia, saiu da Palestina, alcançou a Europa, alcançou a América, alcançou o Brasil, alcançou São Paulo, Campinas e cada um de nós, irmãos. Isso nos emociona e nos enche de gozo, porque nós entendemos o poder, ou com o poder que nós estamos envolvidos, irmão. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o homem. Louvado seja o Senhor. Então, esses versículos iniciais, Lucas está fazendo questão de mostrar que a obra que é realizada pelo Cristo ressurreto passa obrigatoriamente pelo Espírito Santo. O livro de Atos nos faz uma ênfase tão grande quanto o Evangelho de João nos deu a respeito do Espírito Santo. E eu louvo a Deus por nos ter dado a oportunidade de vermos o Evangelho de João, porque o capítulo 14, 15 e 16, como capítulos profundos a respeito da obra do Espírito Santo, da finalidade do Espírito Santo, aquele que nos conduz e nos ensina toda a verdade, aquele que nos consola, que anda ao nosso lado, aquele que advoga, que nos fortalece, o Consolador, o Paráclito que é dado a nós, nós vimos no estudo de João, e nós entendemos, então, quando o Espírito Santo é derramado, o que está sendo realizado. Jesus disse que o Espírito Santo faria com que estes apóstolos lembrassem daquilo que estava sendo ensinado e ensinaria outras coisas. E Atos mostra isso. Mostra esses homens cheios do Espírito Santo, ensinando, lembrando aquilo que foram ensinados e fazendo com que o Evangelho pudesse, então, agora, esclarecer as mentes humildes, esclarecer os simples, trazer salvação a toda a classe social, a todo ser humano, em todas as línguas, em todos os povos, em todas as nações, a partir da ação do Espírito Santo que habitou poderosamente nesses irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Queria destacar aqui, irmãos,
no versículo 3, o fato de Lucas colocar essa questão. Jesus apareceu vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Se os irmãos olharem Lucas, eu recomendo que os irmãos olhem ali o texto de Lucas 24, fala que quando Jesus apareceu ressuscitado, eles, os próprios apóstolos, não acreditaram, acharam que era um fantasma, acharam que era um espírito, e eles tinham dúvida a respeito disso. E esses homens foram escolhidos por Jesus para proclamar a ressurreição para todos os homens, até os confins da terra. Como que eles poderiam proclamar a ressurreição se eles mesmos tivessem dúvida? Então, Lucas está dizendo que Jesus, durante 40 dias, apareceu e concedeu de forma incontestável a sua ressurreição. Há pelo menos 10 relatos nos evangelhos mostrando para grupos distintos de pessoas que Jesus apareceu ressuscitado. Não somente para as mulheres que foram ao túmulo, para aqueles 2 homens de Emaús, para os discípulos que estavam recolhidos no cenáculo, para aqueles 7 irmãos relatados ali no livro no Evangelho de João, os 7 que voltaram a pescar. Há uma menção de que Jesus apareceu para mais de 500 homens. Então, há um número incontável de provas da ressurreição de Jesus. E durante 40 dias, Jesus esteve com eles, para que eles estivessem absolutamente seguros de que Jesus havia ressuscitado. E isso é muito relevante, irmãos, porque a ressurreição é um dos pontos cruciais do Evangelho, é um dos pontos fundamentais. Se alguém retirar a ressurreição de Jesus, não há mais salvação para nós, porque a salvação só se dá quando Jesus é ressuscitado, comprovando que a obra de justificação de Jesus na cruz foi aceita pelo Pai. É o texto de Romanos capítulo 5. Sem a ressurreição, nós não teríamos o envio do Espírito Santo. Sem a ressurreição de Jesus, nós não estaríamos ressuscitados com ele, pois o texto de Romanos nos diz que nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Então, a ressurreição é fundamental na pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos da encarnação, da morte, da ressurreição, da ascensão, da entronização, da glorificação de Jesus e, finalmente, o derramamento do Espírito Santo. Então, Lucas está cuidando que Teófilo saiba disso, que Jesus apareceu para os apóstolos durante 40 dias, dando a eles provas incontestáveis da sua ressurreição e ensinando-os a respeito do reino dos céus, perdão, do reino de Deus, né? 3 anos em vida, ministério terreno, e agora no ministério celestial, o Cristo ressurreto está ensinando os seus apóstolos que a razão, o propósito da vida deles é o reino de Deus. É anunciar, é viver, é difundir, é lutar pelo reino de Deus. O que nos motiva, irmãos, o que nos dá sentido é o reino de Deus. Quando o reino de Deus vem à Terra, ele rompe o império das trevas. Porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele usurpou este mundo, e por isso que Paulo nos diz que quando alguém crê em Cristo, ele é tirado do império das trevas
e ele é transportado para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, então, é como se Cristo, né, utilizando aquela passagem aquela passagem que diz que o homem entra, amarra o valente e tira ali os bens, é como se quando o reino de Deus vem à terra, por meio de Jesus Cristo, este reino rompe o império das trevas, estabelece um lugar de amor, um lugar de salvação, de cura, e as pessoas, por meio do evangelho, que são tiradas do império das trevas, elas são lançadas no reino de Deus, no reino dos céus, no reino do Filho do seu amor. O reino de Deus está, então, para a igreja, com este propósito da igreja estabelecer e viver a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Nós somos um povo governado por um reino celestial. O reino dos céus é presente e real em nossa vida. Nós temos um reino sobre o qual, ou sob o qual nós estamos vivendo. Estamos debaixo da vontade do Rei, para vivermos e difundirmos este reino por meio do anúncio do Evangelho, que é a palavra de salvação dada à sua igreja, para tirarmos as pessoas do império das trevas e trazermos para o reino de Deus. A igreja, a hospedaria, né, utilizando Lucas 17, é o lugar onde o evangelho traz os homens em condição de semi-mortos, coloca na hospedaria uma figura da igreja, e ali fala ao hospedeiro: dedica tudo que você tem, emprega tudo que você tem, e quando eu retornar, você será recompensado. Mas quando o evangelho acha essa pessoa, este moribundo, quando o Senhor, pelo Espírito Santo, leva a palavra a um homem, a uma mulher, e ali na figura de Lucas 17, né, da hospedaria, é dito que aquele samaritano deitou, né, derramou azeite e vinho, uma nítida, uma clara referência à ação do Espírito Santo de regeneração, de renovação pela ação do Espírito Santo quando alguém ouve o Evangelho. É por isso que o autor de Atos está dizendo enfaticamente: Jesus ressurreto se dedicou 40 dias aparecendo, ensinando, orientando, instruindo a respeito do reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é o assunto da nossa vida. O reino de Deus é aquilo que deve drenar toda a nossa energia, força, dinheiro, patrimônio, bem, saúde. É o reino de Deus. É pelo reino de Deus que nós vamos ver estes homens enfrentando todo tipo de oposição. É pelo reino de Deus que nós vamos vendo estes homens se esvaindo, como Paulo diz, me gastando e sendo gastado. É pelo reino de Deus que nós vamos ver os irmãos acolhendo as pessoas, sem fazer acepção delas, sem exigir que elas estejam, aspas, adequadas para viver com os irmãos. O reino de Deus é a razão pela qual nós devemos viver toda a nossa vida e ser a razão do nosso último suspiro. Que isso aconteça na minha vida, irmãos. É uma oração que eu faço ao Senhor. Que eu seja alguém que viva e morra pelo reino de Deus. O versículo 4 diz o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quando Lucas coloca essa questão, então, dentro desse contexto de fazer com que a visão do surgimento da igreja, do corpo de Cristo, do novo homem, seja compreendido a partir do Espírito Santo, é muito importante. A igreja não é uma reunião de homens que têm o mesmo ideal, não é um partido político, não é um partido filosófico, ideológico. A igreja não é um órgão ou uma organização assistencialista. A igreja, ela não é uma fraternidade no sentido de ser uma sociedade de homens que pretendem fazer o bem a outros. Não. A igreja é a habitação do Espírito Santo, fazendo com que homens e mulheres regenerados sejam membros do corpo de Cristo e executem aqui na terra a vontade do seu cabeça, sendo o cabeça e o corpo um só, Cristo. Cristo é tanto cabeça, Cristo é tanto a igreja. A igreja é tanto Cristo como cabeça, porque não há como distinguir a cabeça do corpo. Por isso que Paulo diz isso em 1 Coríntios 12, a respeito do seu corpo, Cristo. Então, a igreja é este poder manifestado pelo Espírito Santo. Neste momento, Lucas está mostrando e fazendo com que Teófilo e todos os seus leitores do primeiro século e ao longo dos séculos entendam que a igreja não é terrena. A igreja não surgiu na terra, ou não surgiu a partir da terra, a igreja surgiu da ação do Espírito Santo no Pentecostes. Através, primeiramente, dos 12, pela pregação inicial de Pedro com os 11, gerando 3.000 salvos. E a partir daí nós temos o relato que nós vamos ver detalhadamente nas próximas exposições, né? Irmãos, só para os irmãos anotarem, eu não vou ler por causa do tempo. Há pelo menos três, nós poderíamos falar outras, mas três promessas no Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo. Eu vou ler rapidamente para os irmãos, Isaías 32:15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Isaías 32:15. Ezequiel 36, 26 e 27, dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o espírito de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E por fim, o texto que o próprio apóstolo Pedro vai usar no Pentecostes, Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E aí, só para a gente fechar, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, 3.000 se convertem, Pedro então se volta à multidão e diz isso, Atos 2, 32, 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, é por isso que aqui, quando Lucas está relatando isso,
ele diz, né, que quando Jesus estava comendo com eles, determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém. Nós lemos a referência em Lucas 24, lemos a referência no Antigo Testamento, pelo menos três, e nós lemos, depois que o Espírito Santo foi derramado, o que Pedro interpreta dizendo: isso se cumpriu a promessa que o Espírito Santo seria dado pelo Pai. Então, nós temos aqui Lucas dizendo: esperem a promessa do Pai. Pentecostes, o Espírito Santo é derramado. Então, a promessa feita por Deus Pai no Antigo Testamento se cumpre absolutamente por meio de Jesus ressurreto. Quando Jesus derrama o Espírito, e o Espírito, então, aspas, se encarna em homens e mulheres que creram na pregação do Evangelho e foram redimidos, regenerados, restaurados, e agora vivem em novidade de vida, né? Aleluia. O versículo 5 termina, né? E nós concluímos: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Este relato que nós temos, que Lucas está fazendo, desde a morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus diz: olha, vocês permaneçam aqui, que vocês serão revestidos, isso aconteceu 10 dias depois, porque Pentecostes significa 50 dias a Páscoa, né? A palavra Pentecostes significa 50º. Então, Jesus ficou ressurreto com os discípulos 40 dias, o Espírito foi derramado em Pentecostes, que é 50 dias, então 10 dias depois que Jesus falou: permaneçam aqui em Jerusalém, vocês serão revestidos com a promessa do Pai. Nós sabemos, então, que isso durou 10 dias. Irmãos, o que nós temos, então, de uma maneira muito viva aqui para nós? Tudo na nossa vida deve ser resultado da ação do Espírito Santo. Nós devemos ser estes homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Esses homens e mulheres que não têm pressa para realizar a obra de Deus, porque sabem que a obra de Deus é realizada quando o Espírito Santo transborda em nós. Irmãos, às vezes nós experimentamos fracasso na vida espiritual porque nós fazemos as coisas sem esperar o enchimento do Espírito. O que eu quero dizer com isso? Nós já somos regenerados, temos o Espírito Santo habitando em nós, mas se nós não nos dedicarmos à oração, à leitura da palavra, à meditação, à iluminação, e nos propusermos a realizar as coisas, vejam que eles esperaram 10 dias. Eles ficaram 10 dias em oração, reclusos, buscando o Espírito Santo. Isso mostra e indica que a obra do Senhor tem um tempo para ser feita. E isso implica que nós sejamos esses que são cheios do Espírito Santo, que tem um temor de realizar as coisas na força do braço. Eu não estou em momento, em hipótese nenhuma, desestimulando os irmãos a viverem e pregarem o Evangelho, não é isso. O que eu estou dizendo é que a nossa ação é eficaz porque nós somos cheios do Espírito Santo e quando nós somos cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que não leem a Bíblia, que não confessam pecados diante de Deus, que não oram por si mesmos. Irmã, você tem orado por você? Você tem orado para que o reino de Deus venha sobre o seu coração? Você tem orado para que o reino de Deus limpe e varra o seu coração? E que te segue e que me segue para as coisas que não são o reino de Deus? Nós teríamos coragem de orar dessa maneira? Senhor, me cega para tudo aquilo que não for ou que não é o reino de Deus. Nós temos
buscado conhecer a palavra e uma grande oportunidade se abre para nós, irmãos. Estudemos com afinco o Evangelho, o livro de Atos. Estudemos com afinco a palavra de Deus. Meditemos diariamente. Tire o seu tempo de meditação. Isso não depende de vontade, irmãos. Um grande risco nosso é dar atenção aos sentimentos. Nós não precisamos de sentimento para ler a Bíblia ou de sentimento para orar, nós precisamos de diligência. Nós precisamos de determinação. O reino é tomado por esforço. Esforço diz respeito à diligência, à determinação. Esforço não diz respeito à vontade, a estar afim. Esforço diz respeito a uma visão que me apresenta um propósito, que me apresenta um foco, um motivo. E isso exige de nós, irmãos, essa diligência. Não espere ter vontade de ler a Bíblia, não espere ter vontade para estudar o livro de Atos. Quantos recursos nós temos? Quantas possibilidades? 2000 anos da igreja estudando o livro de Atos. O que o Senhor já produziu, o que o Senhor já deu para os irmãos, para os mestres, para os profetas. Isso, boa parte do material está disponível a nós. Nós temos a sagrada palavra de Deus, tão fácil para nós, tão acessível. Em todos os meios nós temos hoje, a palma da nossa mão. Nós temos com tradução, em diversas traduções, com significado original da palavra. Nós temos um meio exaustivo de nos aprofundarmos na palavra. Mas a igreja não pode estar adormecida, irmãos. A igreja precisa experimentar a ação do Espírito Santo, o encher do Espírito Santo. E eu queria destacar 4 versículos e termino aqui. Como sendo um sentido, irmãos, da aplicação desses 5, da introdução e desses 5 primeiros versículos, né? Obrigatoriamente nós estaremos voltando a esses versículos, porque eles vão desencadear a boa parte do livro de Atos, né? Mas nós precisamos entender que a igreja, ela é este recipiente cheio, transbordante do Espírito Santo. Superficialidade não é uma referência da igreja. Embora seja hoje, nos dias atuais, talvez uma das marcas mais características nossa, a superficialidade. Falta homens e mulheres profundos na palavra de Deus, com experiências profundas na palavra de Deus, experiências de piedade, experiências de direção do Espírito Santo, experiências de cruz. E o livro de Atos vem mostrar que a vida com o Senhor, embora ela seja vibrante, seja cheia de entusiasmo, de alegria, de gozo, ela nunca vai perder o lado ou a marca da cruz de Cristo. A igreja, ela é reconhecida pela marca ou pelo sofrimento trazido pela cruz de Cristo. A igreja experimenta a mortificação da sua própria carne diariamente. Fazei, pois, morrer o vosso velho homem, diz o apóstolo Paulo. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esmurro o meu corpo, luto como soldado. Se por um lado Atos nos enche de gozo, vigor, de alegria e entusiasmo, nos traz também a responsabilidade do que é padecer por Cristo, o que é sofrer por Cristo, o que é ser um mártir por Cristo, pelo reino de Deus.
Quanta energia gasta pelos filhos de Deus com aquilo que não é o reino de Deus? Quanta energia gasta para promover o bem-estar, uma sensação de bem-estar nas reuniões, nos ajuntamentos cristãos, porque falta entendimento de que nós vivemos e estamos aqui para viver o reino de Deus, que nós estamos aqui para ser cheios do Espírito Santo. Então, há irmãos que dividem também sessões, 4 sessões no livro de Atos, e cada uma dessas sessões termina com os versículos que eu vou ler para os irmãos, para nós compreendermos o que o livro de Atos espera da igreja. Anotem aí, por favor, irmãos. Atos 6:7 diz assim: crescia a palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A primeira sessão, então, termina Atos 6, versículo 7. A palavra de Deus crescia. A palavra de Deus tem crescido em você, irmão, tem crescido em mim. A palavra de Deus tem crescido na tua casa. A tua casa vive a palavra de Deus mais hoje do que um ano atrás. Na tua casa, a palavra de Deus é mais dita, mais lida, mais falada, mais estudada hoje do que um ano atrás. Crescia a palavra de Deus. Se multiplicavam números de discípulos. Se a palavra de Deus cresce, cresce em nós, nos transforma, nos enche do Espírito Santo. Nós somos testemunhas, nós falaremos com espontaneidade, a boca fala do que está cheio no coração. Quanto encolhimento, quanto abatimento, quanta secura para falar de Deus, porque nós não estamos bebendo abundantemente da fonte. E, consequentemente, a esterilidade, a falta de fertilidade. Porque a palavra de Deus não cresce, não surgem discípulos. Próxima sessão, Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, a Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. A igreja goza de paz, a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo. A igreja caminha no temor do Senhor. Irmãos, se nós considerarmos sempre a partir de nós e olharmos como o corpo de Cristo, os irmãos têm vivido uma falta de temor, talvez nunca vista antes no povo de Deus. Há uma mistura sem tamanho. Nosso corpo deixou de ser um santuário, um lugar santo. As coisas mundanas ditam a moda dentro da igreja, estabelecem ritmos. Os ajuntamentos, as reuniões, os cultos prezam por parecer muito mais um espetáculo da tecnologia, da capacidade do homem, do que da presença, do temor, da reverência ao Senhor, ao Espírito Santo. A mesa do Senhor ocupa um lugar comum no culto a Deus, ao passo que a história da igreja nos mostra, a partir do estabelecimento de Jesus, que a mesa é santa, é distinta, é separada, é a mesa de Cristo, a qual ele quer que os seus venham em memória dele. A igreja hoje busca prosperidade, a igreja hoje busca melhorar e aperfeiçoar habilidades humanas, desenvolver potencialidades humanas para enriquecimento, para melhoria de profissão. Não que isso não deva ser, ou que isso não possa ocorrer em nossa vida, não é isso. Mas a igreja não se presta, irmãos, ao aperfeiçoamento da carne
ou aperfeiçoamento do ser humano como ser humano. A igreja se presta à conformação à imagem de Cristo. A igreja tem a mensagem da salvação. Por isso que o temor do Senhor é algo que deve ser presente. Nosso espírito, alma e corpo devem ser encontrados íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor. Nós precisamos santificar o nosso coração. O que você tem visto, as coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos, são santas, promovem um aperfeiçoamento, manifestam a glória de Deus. A arte, irmãos, ela originalmente existe para glorificar a Deus. As formas do homem, através da arte, de glorificar a Deus, não são proibidas. O que nós temos hoje é um desvirtuamento do que é o ser humano. O ser humano passou a idolatrar a si mesmo, a criatura, a amar a si mesmo, e a arte visa o próprio homem, e quando não visa, na melhor da arte humana, né, de hoje, visa o próprio homem, mas nós vivemos um processo, irmãos, de deterioração, de corrupção do ser humano nunca visto. Quem são os chamados artistas desse dia, nos dias de hoje? O que a arte tem proposto hoje para glorificar a Deus? O que a música, a pintura, o teatro, o cinema? Essas coisas, na maioria delas, ofendem a Deus. Músicas profanas. E isso impede que haja um crescimento na igreja de modo saudável, quando falta o temor. Próxima sessão. Diz assim, Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Já falamos a respeito do crescimento e da multiplicação da palavra. E por fim, Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, nós como Assembleia, nós temos uma vocação, nós temos um retrato que foi nos dado e que nos será dado pelo livro de Atos. A igreja, a Assembleia, ela deve ser um lugar onde a palavra de Deus cresce, multiplica, onde o temor do Senhor e o conforto do Espírito Santo, o guiar do Espírito Santo estão presentes, e a palavra de Deus deve prevalecer sempre. As nossas orações estão apoiadas na palavra de Deus? A palavra de Deus tem promessa para aquilo que você está pedindo, que você está orando? Como que eu posso me propor a orar por algo, por alguém, se a palavra de Deus não me dá promessa alguma da ação de Deus por isso? Os irmãos entendem? A palavra prevalecer é que a palavra nos guia, nos dirige em todas as circunstâncias. É por isso que, quando nós compreendemos Atos como ministério celestial do Cristo ressurreto, edificando a sua igreja para o estabelecimento do reino de Deus, nós entendemos que a ação do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito, cheios da palavra, a palavra habitar em nós, a palavra nos estimular, a palavra nos dirigir, a palavra prevalecer, santificando o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nós teremos um ambiente para crescimento, tanto na conformação, na estatura de Cristo, quanto também na conversão de pessoas, né? Irmãos queridos, esta foi a apresentação, a exposição da introdução e desses primeiros 5 versículos, e que o Espírito Santo nos grave no nosso coração. E como igreja do Senhor, nós devemos ser cheios do Espírito Santo e sermos governados pela sua palavra, guiados pela sua palavra. Que eu e os irmãos estejamos estimulados e sedentos e buscando
com determinação e diligência. Não espere a sua vontade, mas que nós sejamos estes que estão dispostos a viver e morrer pelo reino de Deus, né? Louvado seja o Senhor.